hoje, partindo de Tiago, mas nós vamos para Marcos. Nós vamos liberar a criança hoje? Não, né? Tá bom, hoje não, então as crianças não vão hoje. Ah, vão? Podem ir. Então vamos liberar. Liberou, viu? Até que idade? Até 12. Muito bem. Deus abençoe vocês. Se bem que eu estou vendo esses irmãos aí, eu vejo o irmão Samuel saindo, a irmã Rebeca. Está na hora de botar esses caras aqui dentro. Hã? Tá ótimo. Amém. Vamos começar lá em Tiago, queridos. Finalzinho de Tiago, capítulo 5. Louvado seja Deus. Inclusive, a palavra que a gente tem falado, né, de confissão, ela vem dentro do capítulo 5. E a gente estava falando aqui de situações materiais. E no capítulo 5, verso 1, vem falando exatamente isso, né? Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro, a vossa prata, gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de vos devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Olha que texto sério, né? E esse texto vem falando aí da corrupção, vem falando da desonestidade, vem falando da ganância. E, infelizmente, é um caminho que muitos irmãos, às vezes, se enveredam por isso. Né? O caminho da injustiça, o caminho das práticas mundanas em busca inescrupulosa de dinheiro. E isso, irmãos, às vezes vem travestido até de piedade, e Deus abomina isso, é um cuidado que a gente tem que ter e pregar acerca disso. Mas nós estamos falando do capítulo 5, do verso 16, que é acerca de confissão de pecados, do poder que existe na comunhão de uns aos outros, da concordância, e de confessarmos os pecados, como diz no verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A gente está procurando se atentar para isso, a gente está procurando viver em comunhão, uma comunhão que nos habilite, nos capacite, nos ambiente de tal forma que eu possa chegar para o meu irmão e confessar um pecado. E eu quero abrir com os amados em Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E vem um texto
muito legal também, maravilhoso a palavra de Deus, que nós vamos ler agora. Bem, vamos fazer uma leitura responsiva, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares, talvez seja até bom que nós leiamos aqui pelo Data Show. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se, tome o seu leito e ande? Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Amém, irmão? É uma história bíblica fascinante e do amor de Jesus. Jesus, nessa ocasião, está dentro de uma casa. Se você for até Lucas, a gente pode ir até Lucas 5, e tem o texto paralelo, tem Mateus também, e Lucas 5, a partir do verso 11, diz que Jesus estava ensinando, né? No verso, eu falei 11? 17, desculpe. Eu estou chegando à conclusão de que eu estou precisando usar óculos. É uma triste conclusão, relutante conclusão. E diz no verso 17 que ele estava ensinando. E estavam ali muitas pessoas, inclusive fariseus e mestres da lei. E Lucas dá um toque a mais, ele diz, verso 17 ainda, no final, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Às vezes o poder de Deus está com a gente para uma coisa e às vezes não para outra. Às vezes o poder de Deus está comigo para outra e não para uma. Deu para entender? Mas a gente tem que entender que o poder de Deus, ele pode estar para qualquer coisa. E aqui
o escritor Lucas, pelo Espírito Santo, ele tem esse ímpeto de dizer que o poder do Senhor estava com ele, Jesus, para curar. E no verso 19 diz, como nós lemos em Marcos, que não havia lugar para entrar, a casa estava cheia. Aquele culto cheio, né? Jesus ali em algum lugar e todo mundo querendo ouvir, todo mundo interessado em aprender algo com Jesus. Mas, muito embora fosse uma reunião de ensino, Jesus estivesse ali para ensinar o que muitas vezes ele fazia, o que ele sempre fazia, e, na verdade, o que ele mais fez. Lucas diz que o poder estava com ele para curar. E aquela reunião, vamos ser sinceros, não era uma reunião muito, vamos dizer assim, muito adequada para a cura. Não estava num clima muito voltado para a cura. Não tinha muito espaço. Era um clima de ensino. Quem estava ali ao redor de Jesus eram fariseus, eram mestres. Ninguém foi ali propriamente interessado numa cura. Aí eis que surgem esses personagens que é o nosso foco nesse momento. Aqui no versículo 18, homens trazendo em um leito um paralítico. Lá em Lucas, em Marcos, por isso que nós lemos em primeiro lugar Marcos, diz que havia um paralítico no verso 3, capítulo 2 de Marcos, verso 3, e fala de 4 homens e um paralítico. E é nesse ponto que eu quero rapidamente me deter, irmãos, para que a gente pegue um exemplo prático das Escrituras, na própria Escritura, acerca do que a amizade é capaz de fazer. Jesus estava ali, ele está nessa cidade chamada Cafarnaum, e havia nessa cidade um homem paralítico. Mas esse camarada, ele tinha uma parada valiosa, apesar de ser paralítico. Ele tinha algo que nos chama muito atenção para o tempo que a gente está vivendo. Ele não podia andar, e se ele não podia andar, ele não podia fazer muita coisa. Trabalhar, não. Eu não sei o nível de interação social que ele tinha. Ele não poderia, por ser defeituoso, de fazer muita coisa, inclusive a nível religioso e cerimonial. Ele era impedido por conta disso. Ou seja, era um homem bastante limitado, ainda mais naquela época. Mas esse camarada tem algo que Deus tem falado muito aos nossos corações. Ele tem amigos. Ele tem amigos. Ele tem 4 homens que vão na casa dele, sabem da situação dele, sabem o que ele está passando, conhecem ele, se importam com ele,
e agora estão dispostos a passar um dramazinho, uma dificuldade, inclusive, para conduzir esse amigo até Jesus. Não são quaisquer amigos, são amigos que têm fé. Porque o texto diz, no verso 5 do capítulo 2 de Marcos, que Jesus, vendo-lhes a fé, falou ao paralítico. Então a gente está vendo aqui um dos momentos, uma particularidade, irmãos, onde alguém é alcançado, é tocado, é beneficiado, é curado pela fé de outra pessoa. Isso não é tão comum se você for ler nos evangelhos. Você vai ver, por exemplo, o Senhor Jesus falando, vai, a tua fé te salvou, te curou. Só que aqui o texto diz que Jesus viu a fé daqueles companheiros daquele homem, né? Porque eles foram lá, pegaram aquele homem. Talvez esse homem estivesse amargurado, desanimado, nós não sabemos, seco, sem fé. Olha só, é bem possível. A fala de Jesus dizendo, filhos, são perdoados os seus pecados, é provável que esse camarada estivesse até amargurando, penando uma situação, uma circunstância pecaminosa. Estamos conjecturando, mas o texto nos dá essa possibilidade pelas palavras de Jesus. Aliás, é uma coisa um pouco repetida, né? Nas Escrituras, o pecado paralisar alguém. Mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. O fato é que esse homem talvez nem quisesse, poder ele não podia, mas talvez nem quisesse ir. Mas seja o estado que aquele homem se encontrava, aqueles 4 personagens ali, desconhecidos, se interessaram, se importaram com aquele colega, com aquele amigo, e vamos embora lá, pá. Jesus está ali naquela casa, ele era de Nazaré, mas ele está passando aqui em Cafarnaum, vamos levar. Chegaram lá, problema, não dá para entrar. Eu quero passar. Ué, você quer passar, mas não dá para passar. Ah, mas a gente quer chegar até Jesus, é você e todos nós. Por que você é melhor do que os outros? Tem uma fila aqui, pá. Tá vendo não? A fila está grande, Jesus está lá e não dá para vocês não. Ah, mas nós estamos com um problema aqui, mas você está com problema, mas eu também tenho, o outro também tem, eu também tenho. Só que esse paralítico, ele tinha amigos. Tinha 4 parceiros ali. E eles bolaram uma estratégia. A estratégia foi passar por onde dava para passar. Eles abriram o telhado e desceram o amigo, içado, né? Por cordas, ou seja lá como for, até Jesus. Né? Diz que descobriram o telhado no ponto correspondente, verso 4, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente, o homem estava doente. Essa história também está lá em Mateus, capítulo 9. A mesma história também é narrada em Mateus, capítulo 9.
A que a gente leu as referências outras, não custa nada a gente ir lá para Mateus 9 também. E diz que no verso 2, trouxeram-lhe um paralítico deitado num leito. E mais uma vez, eu quero destacar que Jesus lhe diz, vendo a fé, dois integrantes ali, dos amigos, disse ao paralítico, e eu gostaria de aproveitar essa expressão de Mateus, ele diz, tem bom ânimo. Irmão, se tem alguém que ministra bom ânimo na gente, é o Senhor. E muitas vezes ele faz isso através de amigos, né? Faz isso através de irmãos. E aí ele fala, perdoados são os teus pecados. Então, se a gente unir os paralelos desse texto, a gente percebe que, através da instrumentalidade daqueles 4 amigos, Jesus fala com aquele paralítico algumas coisas. Ele ministra ao paralítico algumas coisas. E eu quero que a gente entenda isso, que muitas coisas ou algumas coisas o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, através da concordância, da amizade, através da comunhão, através do uns aos outros, que a gente tanto tem falado. Uma delas é esta em Mateus, que nós acabamos de ler. Ele diz, tenha bom ânimo. Irmãos, a vida vai acontecendo, coisas vão acontecendo na nossa vida, pancadas, lutas, dificuldades, rotinas, o próprio tempo, pecados. E adivinha o que muitas vezes acontece na vida do crente? Uma coisa chamada desânimo. Quem nunca ficou desanimado aqui, que atire a primeira pedra. Quem nunca ficou desanimado, quem nunca ficou ou se sentiu paralisado, paralítico, sobre uma cama, sem ânimo diante da sua condição? Irmãos, isso acontece com cada um de nós. E uma ferramenta que Deus utiliza, porque Jesus está lá pregando, está lá ensinando, mas eu estou tão desanimado que eu estou até longe. Quer saber a verdade? Quando a gente está desanimado, a gente não quer nem ir. E como dizia com muita propriedade o irmão que dirigiu o bingo ontem à noite, Eleta. Eleta. Está gravando. Pois é. Eleta. E agora? Pegou. Rejane, isso é contagioso. E quando você está desanimado, sua vontade, sabe o que é? É de nem ir. Porque é nada. Você está ali. A primeira palavra que Jesus fala e que Mateus nos revela é: tenha bom ânimo. Por que ele recebeu essa palavra? Porque teve 4 amigos. 4 amigos que falaram assim: vamos lá, pô. Embora. Quero não. Tem jeito para mim não. Já era. O paralítico, eu estou ruim, já está. E aí, 4 amigos foram lá, cataram ele.
nós vamos levar. Talvez chegaram lá, o cara falou, ei, tá vendo? Aí, ó, que lata. Tudo ocupado. Falei que eu não queria vir. Aí que vergonha que eu estou passando. Olha o que vocês estão me causando. Aí os caras, não, rapaz, cala a boca. Fica quieto, nós vamos te ajudar. Aí deram jeito. Irmãos, nós precisamos de amigos. Porque quando nós estamos nesse tempo, fala, ué. É muita coisa. Eu senti isso há uns dias atrás. Né? Foi muito bom. Parece que esses caras aí, dessa célula, Haja Luz, estão praticando de verdade. É verdade esse bilhete? Não só os homens, as mulheres também. Aleluia. Mas semana passada, passei mal, fui socorrido no hospital, e eles começaram a ligar, e aí se propuseram a me ajudar, orando, foram lá no hospital. Aleluia. Glória a Deus. Falaram que quando eu precisasse sair, porque eu fui sem dirigir, fui carregado, conduzido, igual esse paralítico, quase morto. E aí, eles chegaram lá, uns me viram lá para mim, falando que eu estava desmaiado lá. Me viram lá e falaram, quando você sair, liga para gente. Sim. Aí liguei para o Beto estava distante, falou, peraí que eu vou ajudar. Ligou para o Fábio veio socorrer e me levou. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bom sentir isso. É maravilhoso. Amigos. Eu nem conheço esses caras todo tempo assim. Sim, sim. Mas o mesmo Espírito que está nele está em mim. Amém. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se ambos somos filhos, logo somos irmãos. Né? Que bom testemunho, meu irmão Fábio. Louvado seja Deus. E a igreja ela é chamada para andarmos dessa maneira, porque às vezes uma enfermidade, um momento como esse que o Fábio passou, e que às vezes a gente passa, a gente precisa de amigos. Isso é um dom, uma bênção de Deus. Às vezes nós somos crentes, bons irmãos em Cristo, somos bons cristãos, vamos dizer assim, se é que isso existe. O que eu quero dizer é que você está ali, está no Senhor, mas é fato que todos nós passamos por momentos em que seria muito bom a gente ter amigos em Cristo Jesus. Por isso que a gente precisa desenvolver uma congregação baseada em amizade, em relacionamento, o máximo possível. O máximo possível. Então, às vezes, você está aqui e não tem com quem conversar, com quem se abrir. Às vezes, você não tem mais amigos que possam te levar a Jesus, que possam te levar a Cristo naquele momento da sua dificuldade, naquele momento que você não tem fé. Porque diz o texto que Jesus viu a fé daqueles homens e não destaca a fé do paralítico. Mas o paralítico recebeu uma palavra de ânimo de Jesus através da intervenção dos seus amigos. Em segundo lugar, Jesus libera uma palavra ao paralítico que está revelada,
pontuado em todas as referências, palavra muito importante, central, que é: perdoados são os seus pecados. Aquele homem não receberia uma palavra de alívio, de pecado, de perdão, se não fosse a instrumentalidade dos seus amigos. E se o problema era esse, alguma coisa estava retida no coração daquele homem, daquele paralítico. Irmãos, todos nós às vezes ficamos com pecados retidos. Todos nós às vezes endurecemos o coração. Isso é fato. E muitas vezes nós não temos força, não temos ânimo para confessarmos, para sermos tratados. E aí a gente leva aquilo para a vida, só que aquilo nos paralisa, aquilo nos adoece. Aquilo nos impede, às vezes, de sair daquele lugar que a gente se encontra. Alguma coisa, você quer se levantar, mas não consegue levantar. Você quer sair, mas você não consegue. Porque você precisa receber uma palavra do Senhor na sua vida, que ainda não foi liberada. E às vezes essa palavra vem por intermédio dos amigos que Deus nos dá em Cristo Jesus. E quando a gente está falando, irmãos, nesse tempo de igreja em relacionamento, de igreja em célula, e eu venho falando isso há muito tempo com os amados, não é porque a gente quer um formato, não é porque a gente quer uma moda, né? Mas é por uma necessidade. Porque é uma base necessária para esse tempo, para aquilo que o Senhor quer fazer na igreja. E eu acredito muito que há muitas paralisias que estão há anos, talvez perturbando uma ou outra, ou tantas vidas. E essa paralisia, ela vai ser rechaçada à medida que nós formos quebrando essas barreiras que nos afastam uns dos outros. Satanás, ele é o inimigo. E ele gosta de disseminar a inimizade. E ele gosta de atrapalhar a amizade dos crentes, de todo mundo, em particular do crente. E quando nós estivermos lutando para sermos amigos e termos amigos em Cristo Jesus, nós vamos receber palavra de perdão de pecados. Nós falamos lá de Tiago, estamos lá em Tiago, onde fala que nós vamos confessar os pecados uns aos outros. E eu quero pedir que nós tenhamos esse pensamento aqui como congregação, onde a gente tenha comunhão a tal ponto de poder ser franco um com o outro e de falarmos um ao outro aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que são os nossos pecados. Os amigos levaram aquele homem a receber de Jesus palavra de ânimo e palavra de perdão. E por fim, o que também é o resultado de todo esse processo, ele recebe uma palavra posterior inclusive, que às vezes até nós nos tornamos fariseus. Que blasfêmia é essa? Quem pode perdoar pecado? Que blasfêmia é essa dizer que comunhão perdoa pecado, livra de pecado, levanta? Que blasfêmia é essa? Que blasfêmia é essa? Dizer que
o que está faltando é uma igreja em comunhão. Às vezes nós mesmos, os crentes, somos os que nos tornamos céticos do poder de Deus. E o Senhor Jesus falou, o que é mais fácil dizer, uai? Dizer, perdoados são os seus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Estou falando mineirês hoje, né, o Pati? Falando muito mineirês hoje. E o fato é que Jesus, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Ele liberou uma palavra de milagre, que naquele caso foi cura. Mas repare a sequência. Cristaliza essa sequência na sua mente, no seu coração. Um problema, amigos, palavra de ânimo, palavra de perdão, palavra de milagre. Quem está comigo? Um problema, paralítico. Uma alma, uma vida. Amigos levam a Jesus. Amigos com fé. Palavra de ânimo. Palavra de perdão de pecados. E agora a palavra de milagre, uma palavra de cura. A palavra de milagre, a palavra de cura, ela vem do Senhor para uma confirmação, para atestar que Ele, na terra, tem poder para perdoar pecados. Essa autoridade do Senhor na terra, ela continua através do seu corpo que está na terra, que é a igreja. É nessa direção que a igreja muitas vezes ela falha, ela erra, ela peca, porque ela quer dar palavra de milagre antes de dar palavra de arrependimento e de pecado. E ela erra porque ela dá palavra de pecado antes de dar palavra de ânimo. E ela erra porque ela quer dar palavra de ânimo antes de ser amiga, antes de ter comunhão. O que eu estou querendo dizer? Que a igreja, se tornando igreja e nos encontrando com os nossos dilemas como amigos, o Senhor vai produzir em nós uma igreja que tenha bom ânimo. Se nós desenvolvermos uma igreja e perseverarmos numa igreja de bom ânimo, o Senhor vai liberar santidade, perdão de pecados, purificação de corações. E se nós permanecermos dessa forma, o Senhor vai liberar a palavra de milagre, palavra de cura, sobre indivíduos e sobre a congregação. Se nós estivermos atentos a isso, irmão, nós vamos começar a ouvir esses testemunhos. Se nós perseverarmos naquilo que temos recebido, nós vamos começar a ouvir testemunho. Olha, eu estava desanimado, estou diferente. Nós já temos ouvido. Eu estava caído, sem vontade de nada, e hoje eu estou de pé, querendo.
Nós já temos ouvido testemunhos de renovação de ânimo. Já temos ouvido testemunho de perdão e confissão de pecados. E nós já temos ouvido testemunho de Deus fazendo maravilha. Mas à medida que nós crescermos nisso, os testemunhos vão aumentar, porque o Senhor também vai fazer cada vez mais no nosso meio. Que essa igreja seja como esses 4 amigos. Nós possamos ser assim uns para com os outros. Nas nossas células, nas nossas casas, nossos relacionamentos, o Senhor possa encontrar fé, porque quando Jesus viu-lhes a fé, saiu a palavra rema da boca dele. E é interessante que ele não deu palavra nenhuma para os amigos. Podia falar, eu vi a fé de vocês, eu vou abençoar vocês. Interessante, né? Há milagres que acontecem na minha vida quando são outros que estão tendo fé por mim. Porque às vezes a gente acha que tudo depende da minha fé. É um orgulho, uma vaidade nossa, né? E aí a gente nunca entende que precisa de irmãos e de amigos. E por isso que nunca o milagre chega. E o milagre chegou para aquele homem quando Jesus viu a fé dos amigos dele, quem estava perto dele, não a dele. Deu para entender? Que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente pensa que a gente é a última bolacha do pacote, né? A gente acha que a gente é quase a 4ª pessoa da Trindade. A gente acha que a gente tem muita capacidade, mas há milagre que... Como foi o de Jó, né? O milagre de Jó mesmo só veio quando ele orou por outros, teve fé por outros. E Jesus ouviu a oração de Jó para abençoar os outros. E foi abençoando os outros que chegou o milagre dele. Então essa relação, irmãos, é o que a gente ora para que a gente possa estar desenvolvendo aqui. Você pode dizer amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Pega na mão do irmão aí, de uma irmã.